Olá, estudantes do primeiro ano de literatura, bom dia a todos. Então, na aula de hoje, iremos finalizar, sobre o gênero lírico que já estamos vendo há algumas aulas, certo, turma? Então, vamos lá, vamos dar uma ilustrada nesse material. Então, os gêneros literários são categorias dos textos literários e eles são classificados de acordo com a forma e o seu conteúdo. Do latim, o termo gênero, genus, e eres significa então a origem, e nascimento, Então, o termo gênero, que vem do latim genus e eres significa origem e nascimento, Os gêneros literários, A origem das palavras, Classificação então dos gêneros literários. A classificação dos gêneros literários foi proposta na Antiguidade Clássica, lá pelo filósofo grego, o Aristóteles, a quais foram divididas em gênero lírico, a palavra cantada, o gênero épico, que seria a palavra narrada, e o gênero dramático, que é aquela palavra representada, que entra o teatro, E aí o gênero lírico, então, ele vem do latim, Então o nome lírico surge desse instrumento aqui, que é a lira, Instrumento utilizado para acompanhar, então, as poesias cantadas. As principais características, então, deste gênero literário, nós temos a poesia, ela é escrita em versos, a subjetividade, a sentimentalidade, a emotividade, e também a afetividade, a metrificação e rima e a musicalidade. O eu lírico, também chamado como sujeito lírico, ou o eu poético, diferente do autor do texto, a pessoa real, é uma entidade fictícia, que pode ser feminino ou masculino, e uma criação do poeta, que faz o papel de narrador ou enunciador, de um poema. Vamos ver alguns exemplos então de textos líricos. Vocês já fizeram uma atividade na aula passada que eu passei para vocês, então alguns tipos, de textos líricos. Então nós temos o soneto, o termo soneto do italiano significa então pequeno som, e ele é formado por 14 versos, 4 estrofes, de onde 2 são quartetos, estrofe formada por 4 versos e 2 são tercetos, estrofes então formada por 3 versos. Iremos ver então depois no exemplo a seguir da atividade que vocês fizeram. Ainda nós temos também a poesia, Poesia é um texto poético, geralmente em versos, que faz parte do gênero literário, então do gênero lírico, e a poesia é dividida em versos que agrupados são chamados então de estrofes, no caso do soneto. A ode, que é um poema de exaltação sobre algo, geralmente de personagens. Do grego, o termo ode significa canto, que na Grécia Antiga, a ode era um poema então sobre algo sublime, composto para ser cantado individualmente ou em coro, e com acompanhamento musical, então é uma poesia de exaltação. Nós temos o haikai, também chamado de haiku, que é um poema então curto de origem japonesa. A palavra haikai é formada então por 2 termos: hai, que é brincadeira, gracejo, e kai, que é harmonia, realização, ou seja, representa um poema mais humorístico. O hino, que é semelhante ao ode, o hino é um poema de exaltação, glorificação. No entanto, a temática envolve tanto divindades ou pátria, O hino, a gente está muito acostumado ao hino dos cultos, os hinos religiosos, e os hinos, o hino da pátria, o hino do Brasil, E a sátira, que é aquela poesia então que ridiculariza diversos temas, seja no âmbito social, político, econômico, E aqui vamos então para a correção desses exercícios que vocês fizeram ele pelo Google Forms, tá, pessoal? Alguns dos exemplos dos textos líricos que vão aparecer aqui nessa correção não foram colocados lá no Google Forms, quando vocês fizeram a atividade, mas não tem problema, tá, pessoal? Já fica como exemplos, a mais aqui que vocês podem ir conferindo também. Então nós temos o Rato de Rua, do Chico Buarque,
Então nós temos aqui uma ode, né? Ou seja, né, uma poesia cantada, né? Do Chico Buarque. Segundo exemplo, então, do Luiz Vaz de Camões, aqui nós temos um soneto, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, né? A dor que desatina sem doer, né? Muito conhecido também, né? Alguns trechos desse soneto na música da Legião Urbana, né? E aqui nós temos então o terceiro tipo de texto literário, né? Que é o hino, né? E aqui eu coloquei para vocês, né? O hino do Grêmio, né? Nós temos então o hino do Grêmio, né? Como exemplo, né? Poderia ter sido o hino do Internacional também, né? E aqui, triste Bahia, ó, quão dessemelhante estás e eu estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vejo eu já, tu a mim ambulante, né? Nós temos aqui então uma sátira, né? Uma sátira, a sátira do Gregório de Matos, né? Sobre a Bahia, né? E por último aqui, né? Nós temos então um galho seco, um corvo pousado, tarde de outono, né? Um haikai então, né? Um poema japonês, certo, pessoal? Então, para essa semana era isto, né? Irei deixar uma última atividade ali para vocês, então, sobre o gênero lírico, né? Que é aqui o Soneto de Felicidade do Vinícius de Moraes. E aí depois vocês terão aqui, né, as questões de múltipla escolha ali para, né, buscar então a alternativa correta, né? Certo, então, turma, desejo a todos um bom dia, bons estudos e até a próxima semana. Já entramos então na próxima semana com um novo gênero literário. Um abraço a todos. Ah, não, peraí, pessoal, temos aqui também, deixa eu ver aqui, vou já fazer rapidinho a correção aqui para vocês também das atividades anteriores. Muito importante vocês terem essas atividades corrigidas, né, sempre as avaliações de vocês, depois a gente faz com base nessas questões. Então, sobre o termo lírico, né, que faz referência à lira, então, né, que nós vimos então nos slides ali a imagem da lira, né, é um instrumento utilizado para acompanhar as poesias cantadas. Então, a alternativa correta, então, né, é a letra B. Para desenvolver temas mais subjetivos relacionados ao amor e à natureza, o gênero lírico se utiliza então do lirismo, alternativa B também. Depois nós temos ali, diferente dos gêneros literários, o gênero lírico, né? Ele é composto então por poesia escrita em versos, né? Questão 4 aqui, para mim aqui neste material é questão 4, mas vocês receberam a cada aula, né, duas questões, né? Então, aqui foi da aula 1, 1 e 2, aula 1, né, as questões 1 e 2, 3 e 4 aqui referentes à aula 2, né, e a aula 3, 5 e 6, né, e 7, né, foram referentes às aulas 3. Dando continuidade aqui, é uma das principais características então do gênero lírico, né, a sentimentalidade, a emoção, né, e o afeto também. 5, né, são poemas breves compostos por 17 versos, né, por 3 versos, 17 sílabas, né, e geralmente apresenta então uma temática sempre referente à natureza. Então nós temos o haikai, o poema de exaltação e glorificação envolvendo temáticas, né, que referentes a divindades, né, a religião, né, e a pátria. Nós temos o hino, né, e a poesia, então alternativa B, né, e a poesia que ridiculariza, né, os diversos temas no âmbito social, político, econômico. Nós temos a sátira, né, alternativa A. Certo, então, turma, desejo a todos um bom dia e até a próxima semana. Abraço a todos.